Aí quando eles chegaram, eu chamei meu irmão também. Aí eu abri o resultado e tava lá que eu tinha passado na primeira opção. Meu nome é Márcio, eu tenho 19 anos, eu faço cursinho há 3 anos. Eu fiz 3 meses e meio de presencial em 2019. Depois, por diversos problemas, eu tive que voltar para casa e fiz sozinho, sem nenhuma ajuda de cursinho, pelo resto do ano de 2019. No começo de 2020, eu voltei para o cursinho presencial, mas devido à pandemia, eu fiquei um mês, mais ou menos, um mês e meio, no cursinho presencial e o resto do ano online de novo. E em 2021, eu conheci o quadro e foi o ano que eu passei, né? Graças a Deus agora, né? No mês de 2020. E essa é a minha história, mais ou menos, né? Não, eu tinha um pouco de dúvida ainda. Na verdade, eu sou muito fácil de gostar de alguma matéria. Na escola, por exemplo, eu era um pouco bom em biologia, um pouco bom em matemática, um pouco bom em física. Daí foi muito difícil pegar uma aptidão, né? Mas como eu sempre gostei de computador de modo geral, foi, foi o que me levou a escolher essa profissão. Eu já cheguei a pensar em medicina, cheguei a pensar em veterinária, cheguei a pensar em vários cursos, para falar a verdade, até me encontrar de fato na engenharia. Foram depois do ensino médio que eu terminei, eu tinha acabado de fazer 16 anos, eu terminei o ensino médio. Daí eu mudei de casa com 16 anos, eu mudei muito cedo. Eu tive problema de diversos tipos, psicológicos, físicos, né? Então, e isso foi em 2019. Eu terminei o ensino médio em 2018, 2019 comecei o cursinho em Goiânia. Depois em 2020 eu fui para Anápolis, uma cidade bem próxima de Goiânia, mas menor. Mas aí devido à pandemia, eu fiquei um mês apenas no presencial e o resto do ano todo no online. Não foi muito produtivo. Para falar a verdade, o online do quadro foi muito melhor. Eu acho que já até porque é específico nisso, né? Então, é isso. Goiânia eu comecei morando sozinho. Na verdade não era sozinho, foi num pensionato, mas era eu no meu quarto, meu irmão no outro. E a gente tinha um tio lá. A gente visitava meu tio todo final de semana. Aí acabou que não deu muito certo no pensionato, a gente mudou para casa do meu tio. Mas aí, devido aos problemas que eu citei, eu fiquei lá um pouco mais de 3 meses. Acho que no mês de maio eu voltei para casa. Fiz vestibular lá e tudo mais, mas aí foi um processo de adaptação muito grande que eu tive, eu, minha família, meu pai e minha mãe. E aí, até eu consegui melhorar um pouco, para o meu pai confiar e me liberar para ir para outra cidade, mas uma cidade menor, que é Anápolis. Daí eu ficaria com a minha avó, eu fiquei lá 2 meses, mas de aula mesmo só tive um mês e meio. Até a pandemia e não tinha muita escolha, né? Aí eu voltei para casa e não tinha previsão de volta. Fiquei até 2021 em casa. Na minha cidade tem sim alguns cursinhos preparatórios. Se eu não me engano, quando eu fui embora tinha 2, mas tá no processo ainda. Não acho que seja excelente como numa capital, por exemplo, que eu fui para uma capital. Pra falar a verdade, nem o ensino médio é tão dos melhores assim. Não me senti muito preparado, né? Em escola particular. Talvez, por mais que a escola tenha uma estrutura muito boa, acho que falta um pouco de incentivo em diversas áreas. Não tinha muita espírito de competição que eu peguei só na capital. Talvez isso seja o mais importante, principalmente para mim, que eu gosto disso.
Talvez falta um pouco de conteúdo, alguns professores não eram tão excelentes assim. Faltou foco também em vestibular, foi muito pouco falado sobre vestibular na minha preparação do ensino médio. No meu terceiro ano, se eu não me engano, eu fiz acho que 3 redações no ano inteiro. Então, eu não cheguei, sabe, sabendo mesmo. Quem me ajudou muito foi meu irmão. Meu irmão formou um ano antes de mim e se mudou para Goiânia. E com esse ano que ele ficou lá, ele conseguiu me ajudar bastante. Eu aprendi redação vendo a redação dele. E com matemática, com tudo, com física, quem me deu mais aula mesmo foi meu irmão, nesses primeiros 2 anos. Estudar numa escola pública, cara, isso veio de mim há muito tempo. Eu nunca quis, para falar a verdade, estudar numa particular. Não por ser ruim, não querendo desmerecer nem nada do tipo, mas apenas porque eu queria, sabe? Não sei explicar muito bem a vontade que vem, sabe? Você poder estudar sem poder, sem precisar pagar, ou com um nome muito bom, ou com tudo que uma faculdade pública proporciona de diferente. Eu conheço várias pessoas que fazem particular, eu sei que é muito diferente, tanto o preparamento e tudo mais. Eu sei que é diferente, eu sempre soube. Meu pai fez em particular, ele sempre me incentivou a fazer em pública, desde sempre, meu pai e minha mãe. Eu conheço pessoas que fazem em particular, meu pai fez particular, minha mãe também. Vários amigos meus fazem, e eu já sabia como é que a preparação é diferente. Eu também conheço pessoas que fazem em pública. Eu sei que a preparação é diferente, as oportunidades que você vai ter é diferente, o gasto que você vai ter é muito diferente. Acho que todas essas coisas que me incentivaram a poder buscar a vaga no federal. Para falar a verdade, o problema que eu tive com presenciais foi por conta do. Eu não conseguia ficar muito tempo, sabe? Em Goiânia eu fiquei 3 meses porque foi uma mudança de rotina muito brusca e meu corpo não aguentou. Foi basicamente isso. 2020 foi a pandemia, aí eu tive que estudar online mesmo, mas foi um online. A escola não estava preparada. Não estava preparada para fazer online de forma alguma. E 2021, como não tinha previsão de retorno, e não teve retorno, basicamente, aí eu de fato escolhi um cursinho online, só que se for comparar com os outros online, eu preferi o quadro por diversos motivos que eu estava pesquisando na época. Tinha outros em mente, mas depois que eu li tudo que o quadro oferecia, como era 100% focado nesse online, aí eu não teve jeito, eu paguei o quadro mesmo. Foi mudança e, tipo, quando eu falo tudo é porque é tudo mesmo. Foi problema psicológico ligado à alimentação também. Foi uma alimentação muito diferente da que eu tinha quando eu estava em casa. E eu acabei, sabe, no ano de 2019 eu tive que fazer todos os exames possíveis. Eu fiz tomografia, eu fiz endoscopia, eu fiz colonoscopia, eu fiz exame do coração, tomografia, eu fiz tudo que tinha, sabe, para poder ver o que eu tinha, basicamente. Eu descobri algumas coisas, coisas básicas e também uma intolerância à lactose ali no meio. Fico muito feliz de ter descoberto, porque depois de descobrir isso me ajudou muito, sabe? E, claro, eu fiz acompanhamento psicológico por causa disso. E foi por isso que eu não consegui me manter em Goiânia. Em Goiânia eu não consegui por conta disso. Bem ruim porque eu acho que eu passei no tempo certo, para falar bem a verdade. Acho que esse foi o tempo correto de eu ter passado, porque eu não acho que antes eu estava preparado. Sem dúvida, eu não estava preparado para morar sozinho ou para mudar de cidade de novo. Acho que esse foi o tempo certo, que agora eu já acostumei com a nova alimentação, com remédio, lactase que tem que ficar tomando. Já acostumei de novo. Psicologicamente me vejo mais forte também. Então acho que foi o tempo mais certo mesmo de eu ter passado.
Se eu era um bom aluno na escola, para falar bem a verdade, eu nunca fui. Nunca fui um bom aluno. Sempre com recuperações, acumulando matéria. Foi um péssimo aluno. Acho que eu só comecei a estudar de verdade mesmo bem no final do segundo ano do ensino médio. Acabei perdendo muita coisa. No terceiro ano, não que eu estudava muito, mas pelo menos eu estudava para as provas, né? Acho que já é o início. Eu ia atrás de alguns professores, não muitas vezes, mas eu ia, até porque era uma rotina pesada deles também, eu entendo. Eu levava alguns exercícios de vez em quando, só para poder acrescentar um pouco mais. Eu já conhecia pelo YouTube. Acho que o meu primeiro contato com o quadro foi o YouTube. Eu dei o voto de confiança do quadro justamente pela plataforma ser tão, acho que simples de certa forma, muito intuitiva. Eu via tudo que tinha, por exemplo, redação, eu via que eu precisava fazer muita redação. Por mais que no meio do ano eu tenha procrastinado algumas vezes, eu acho que eu já cheguei a ficar um mês e meio sem fazer redação. Não recomendo, cheguei de novo esquecendo tudo. Mas foi basicamente, acho que redação a cada 24 horas foi muito tentador, para falar bem a verdade. Os cursinhos maiores, eles não apresentavam isso. Foi muito tentador. Redação de todos os tipos, que eu tinha vestibulares para fazer em mente, como o FUVEST Unicamp. E, não sei, acho que a base que meu irmão trouxe para mim e que eu vi lá em Goiânia é de fazer muito exercício, é de fazer exercício pra caramba. E no quadro tem isso, né? A cada módulo lá tem uma lista gigante de exercícios, muitos exercícios pra caramba. Eu fiz bastante, creio que me ajudou. Eu fiz alguns fora do quadro também, com amigos que mandam mensagem para mim ainda, pedindo ajuda de matemática, de física e tudo mais. E acho que foi esses os pontos que me trouxeram para o quadro: a quantidade de exercícios, a redação, a plataforma, muitas coisas, para falar a verdade. Dificuldade para começar o método quadro. Na verdade, acho que no começo tudo é muito fácil. As primeiras 2 semanas ali, primeiras três semanas, estava animadaço, estava fazendo exercício pra caramba, coloquei a meta lá no máximo. Aí depois das 3 semanas, 4 semanas, um mês ali, dá uma pegada maior, mais forte, aí dá uma desanimada. Mas deu para seguir um pouco. Fiquei um bom tempo sem fazer questão também. Acho que por diversos motivos, pandemia e tudo mais, não consegui manter um foco. Como eu já disse, eu nunca fui um aluno muito exemplar. Foi difícil manter um foco, mas, cara, se conseguir, o resultado é real, porque realmente eu consegui aumentar um pouco meus acertos e tudo mais, em áreas que eu precisava. Os simulados são muito bons, tem muitos, eu não consegui fazer todos, mas eu prometi para mim mesmo no começo do ano que eu faria todos. Eu fiz alguns até que eu não iria fazer, eu fiz o Nesp, já sabia que não faria prova, mas é muito importante. No geral, dificuldade de um cursinho online é a mesma de todos. Você vai estudar, por mais que tenha um certo acompanhamento, é você sem nenhuma pressão na sua casa, né? Então, essa é a maior dificuldade. O celular ali do lado e tudo mais. Se eu pensei que deveria começar tudo no início a partir de uma base fraca, acho que como eu já tinha feito 2 anos de cursinho, pelo menos na parte de matemática eu não me assustei tanto. Mas no geral mesmo, história, biologia, eu quis por mim mesmo começar desde o começo, porque eu queria pelo menos solidificar o pouco que eu sabia. Mas apenas em matemática mesmo. De todas as outras, acho que física também foi muito importante, seguir tudo certinho. Acho que, para falar a verdade, foi um ano de muito altos e baixos, né?
Foi muita coisa que aconteceu, por mais que tenha sido um ano de pandemia. Foi muita coisa que aconteceu. Mas, cara, acho que com o incentivo que o quadro dá, acho que tem muitas escolas, inclusive na minha, que não prezava por classificações em geral, porque falavam que diminuíam um aluno ou outro, mas eu sempre gostei disso, eu gosto desse método do quadro de classificação, de botar lá redação, tanto em nota de redação e tudo mais, me incentivava um pouco a fazer, para falar a verdade. Eu via alguém que tirava 920 e estava em primeiro, me dava vontade de tirar mais e tá lá. Como eu disse, foi altos e baixos. Eu tive sim momentos muito bons, né, de foco, muito foco, mas alguns outros não. O que eu fiz para lidar com isso, não sei. Eu também fazia exercício por outro modo, também fazia questões por mim mesmo, com livros já antigos que eu tinha. Mudar um pouco a cabeça, né? Tirar da tela do computador e colocar no papel também é muito importante. Muitas listas, por mais que eu não tenha feito no quadro, eu imprimi tudo. Imprimi tudo. Fiquei com um pouco de preguiça de voltar lá marcando tudo de novo, mas o importante mesmo é fazer, né, de verdade. E foi isso. Então, redação para mim era um pensaco até 2018, quando meu irmão tirou 920 no Enem. Eu peguei a redação dele e transcrevi ela e fui modificando ela do meu jeito. Eu faço isso então há 3 anos, só com a base da redação do meu irmão e só mudando com o que eu sabia. Eu tinha tirado 940 antes do quadro, 940 agora com o quadro. Para falar a verdade, foi um tema um pouco diferente, né? Não achei difícil, mas não me deu tanta certeza que eu teria ido bem. Eu acho que quando eu vi a nota, eu me acalmei um pouco, porque era a minha dúvida. Eu tinha uma boa quantidade de acerto em matemática, por mais que o TRI não tenha me ajudado muito, mas eu já sabia mais ou menos que para engenharia eu passava, né? Só faltava a redação mesmo, a redação que me dava um certo aperto, porque não tinha tanta certeza se eu conseguiria ir tirar bem ou ir um pouco mal. Mas pela média do quadro já dava para saber, né? Foi uma média, acho que foi mais de 870, daí eu não tinha muito o que preocupar. Se todo ano foi assim, por que agora seria diferente, né? Por mais que para mim tenha sido um pouco difícil fazer tudo pelo computador, eu particularmente não tinha tanta. No começo eu tinha, mas depois não tinha tanto ânimo em fazer um simulado de 90 questões online, até porque eu tinha impressora, mas nunca me animei também para imprimir, então não tenho nem desculpa. Mas simulados foi muito importante. Eu acho que ter simulado de tudo que a gente pode fazer, cara, é muito bom. É muito bom. Eu fiz de Unesp, eu fiz de outro também, não sei, não lembro. Mas eu fiz tudo que aparecia lá. Não fiz todos, até porque por carga horária, talvez no dia eu não conseguia, mas sempre que eu conseguia, mesmo que eu tinha tempo apenas para fazer, sei lá, metade da prova, eu iniciava a prova, por mais que eu não teria ranqueamento nessa parte, mas pelo menos eu fazia um pouquinho, eu treinava um pouco do tempo. Conheci algumas pessoas nos ranqueamentos. Você identifica o rosto e o nome da pessoa agora que eles estão passando, eu fico muito feliz por eles. Acho que uma coisa do quadro que é muito importante de verdade é depois das videoaulas ter aula pra caramba. Acho que. Não, depois das aulas ter exercício pra caramba. Exercício é muito importante. Eu aprendi assim lá em Goiânia, fazendo exercício atrás de exercício, tendo uma base muito forte do parte de exercício e de revisão também. Agora eu não vou lembrar muito todas as vantagens que o quadro tinha, mas tudo me ajudava bastante, tudo que tinha lá. No geral de tudo, acho que eu fiz uns 1000, não sei, não vou saber. Porque além do quadro, eu tenho vários livros de 2 anos anteriores, 3 anos anteriores que eu peguei também.
Revisei bastante, não tenho certeza. Não faço nem ideia, pra falar a verdade. 5.535. Acho que tá razoável, mas também acho que poderia ter sido mais. Acho que se eu tivesse feito mais, talvez aí minha nota teria aumentado mais. Importante fazer muito. Simplesmente que eu queria acertar mais de 40 quanto mais. É mais de orgulho, eu queria ter acertei 39, não consegui passar dos 40. Sendo bem sincero, eu esperava mais de 850, mas não veio. Eu fiz 2 vestibulares, fiz a Unicamp e fiz a FUVEST. Na Unicamp eu prestei para engenharia da computação, eu acho, ou ciência da computação, acho que engenharia. Eu acertei 51 questões, o corte, se eu não me engano, foi 55 ou 56, eu passei um pouco perto, mas não passei para a segunda fase na Unicamp. Na FUVEST eu prestei para a ciência da computação em São Carlos, passei para a segunda fase, fui fazer a segunda fase dia 18 ou 19 de janeiro, acertei um pouco mais de 50% da prova, mas eu realmente me senti preparado para aquele segundo dia, mas não foi o meu dia de fato. Eu achei que eu ia brilhar, mas não brilhei tanto. E não passei. Eu fiquei um pouco longe até. Não passei na segunda fase da FUVEST. E 2, 3 semanas depois veio a nota do Enem. Olha, na Unicamp eu fiquei triste. Era uma prova que eu me identificava muito. Era o tipo de prova que você sai da prova feliz. Enem, eu acho que é igual para todo mundo. Você sai da prova exausto. Enem é muito complicado. Não te agrega muito fazer a prova, pelo menos para mim não. Na Unicamp, caraca, eu saí voando, saí feliz da prova. Nunca tinha visto isso. E então eu fiquei um pouco triste de não ter passado nem para a segunda fase, né? Mas eu segui, né? Tinha Enem depois da Unicamp e ainda tinha FUVEST depois do Enem. Eu tinha fiz Enem e depois voltei para Campinas fazer a FUVEST. E a FUVEST já foi meio desencantado. Já fui achando que eu não ia passar, mas aí, graças a Deus, eu passei. Fiz um preparamento meio... Acho que não foi tão bom, porque eu me descobri para esse curso não fazia muito tempo, sabe? Não tinha nem 4 meses, 3 meses, para falar a verdade. Acho que foi bem no período da inscrição. Daí eu não consegui, juntamente, porque meu foco de fato era o Enem, eu não consegui dar muita atenção para aqueles exercícios-chave que tinha na segunda fase da FUVEST. Eu já sabia, a gente sabe mais ou menos na segunda fase da FUVEST que tipo de exercício vai cair, e mesmo sabendo assim, eu não consegui me controlar com o tempo, por mais que sejam 4 horas para fazer 12 questões, eu não consegui. São questões que abordam muito, sabe, uma carga muito pesada. Eu realmente penei para fazer aquelas questões. Consegui acertar mais da metade, mas não consegui ainda. Na época de boletim, eu realmente ficava bem para baixo. Meu pai também. Ele ficava muito triste comigo. E foi por muito tempo assim. Não sei que vontade que eu tive de começar a estudar no segundo ano. Acho que foi simplesmente porque quando você tirou uma nota boa, cara, você tá no céu numa escola, né? É mais gente que vem, começa a falar com você e tudo mais. Não sei de fato o que aconteceu para eu começar a estudar, mas foi um baque também para mim, que depois que eu comecei a estudar, meu pai também não queria nem saber de boletim mais, ele já sabia que minhas notas eram altas, não queria nem saber, mas quando eu queria de fato mostrar, ele não... Mas todo o período antes foi bem difícil, eu sempre fui muito ligado a jogo. Foi difícil também largar um pouco, não que eu tenha tirado de forma alguma. Acho que eu consegui, pelo menos na época da escola, conciliar um pouco. No cursinho
Em Goiânia até que eu não jogava, não tinha tempo, era uma rotina bem pesada mesmo. Esse ano, com o quadro, eu joguei um pouco. Não queria tirar, por mais que eu conseguisse, eu não queria. Eu me sentia bem, sabendo que eu conseguia dividir os dois. Mas acho que no período de escola foi mais ou menos isso. Meu pai e minha mãe, desde sempre, um pouco chateados comigo, mas graças a Deus consegui dar a volta por cima aí. Eu ficava triste, mas eu não lembro bem. Agora, o eu de hoje, eu não entendo como é que eu conseguia chegar numa prova que é um conteúdo só e tirar dois. Eu não entendo como é que eu fazia isso. Acho que eu estudava para a prova 5 minutos, chegava lá só com o que eu sabia, ou algo do tipo. E eu nem prestava muita atenção nas aulas, então basicamente eu não sabia nada. Sabia chutar só. Então, não sei. Agora que eu penso, não entra na minha cabeça como é que eu era tão ruim assim. Por que que eu era? Ir para Goiânia foi bem simples, foi bem fácil, na verdade, porque meu irmão já estava lá. A ideia do meu pai era eu e meu irmão. Meu irmão é um ano mais velho que eu apenas. Só que ele é uma pessoa totalmente diferente. Ele é muito aberto, muito o contrário de mim. Ele é totalmente aberto para tudo. E aí eu consegui ficar com ele um tempo até que ver os problemas que eu citei. E sobre o quadro, o meu pai ele é muito participativo, sabe? Ele que olha para minhas coisas, ele faz questão de ver cursinho, ver tudo para mim, ver o preço. O preço que for o quadro, ele é um pouco mais caro que os cursinhos tradicionais, eu já entendi o porquê na hora que eu comprei. E foi bem simples, na verdade, meu pai me apoiou, ele sabia que era difícil, eu já tinha falado para ele, cara, será que eu vou conseguir, né, online o ano inteiro? Mas ele me apoiou, ele também gostou bastante da plataforma. Ele todo dia ele ficava me perguntando: e aí, o que você tá achando? Quanto você progrediu e tudo mais. E foi isso. De certa forma apoiaram sim, de outras formas eles cobraram bastante também. É importante também manter esse equilíbrio aí, né? Senão fica muito acostumado, muito apegado, muito. De forma geral, eles me incentivaram bastante a estudar para conseguir, independente de curso, eles só queriam que eu tirasse a maior nota possível no Enem e nos vestibulares. Eles só queriam que eu pudesse escolher, além de faculdade, todos os cursos. E ia ser uma mudança radical demais para mim, né? Mas, mesmo não seguindo de fato o que eles queriam, né, que seria, não sei, 18 horas por dia de estudo, acho que eu consegui tirar pelo menos a nota que, de certa forma, eu quis para o curso que, no fundo do meu coração, eu já queria. Porque a gente sempre conhece, né, alguns casos de pessoas que estudam 17, 16 horas por dia. Meu pai, acho que o sonho do meu pai é que eu estudasse esse tanto. Acho que eu nunca estudei nenhum dia esse tanto de quantidade de horas. Mas ele aceitou, né? Acho que meu irmão também, meu irmão ele passou em medicina, mas no primeiro ano de cursinho ele estudou bastante, no segundo já deu uma desandada. Então, de certa forma, eu sabia que para tirar uma boa nota eu não precisava estudar tanto. Não precisava, acho que isso foi um pouco de loucura. Porque mesmo sem estudar tanto eu consegui uma boa quantidade de acerto. No primeiro dia do Enem, não sei o que me aconteceu. Todos os simulados eu fui maior que aquilo. Todos do ano inteiro eu fui maior, tanto em linguagens quanto em humanas. Cheguei em casa, mas eu não me desesperei. Já sabia que isso acontecia, né? E tudo mais. Né? Mesmo não estudando tanto, eu sabia que eu tinha uma quantidade de acerto boa. Nos simulados, pelo menos, eu ficava entre os 15. Eu já cheguei a ficar entre os 15 no simulado quadro. Mesmo não estudando 18 horas por dia. Por ter simplesmente me dado a responsabilidade de poder estudar um ano inteiro, sozinho de certa forma, né? Sozinho aqui em casa. Somente eu fazendo o que eu tenho que fazer. Eu me cobrando.
porque vocês também cobram, mas é um pouco diferente quando a gente está aqui. Acho que isso me ajudou a crescer intelectualmente, psicologicamente. Muitas pessoas falaram para mim que eu voltei bem diferente nesse ano dos outros anos, eu cresci mais. Acho que o quadro faz parte disso, por ter sido completamente online e ter, de certa forma, cobrado de mim no quesito de redações, exercício, porque tem lá seu número. É muito triste você ver lá que você passa um dia inteiro e não sobe nada da porcentagem lá de completo de vocês. Eu tinha até uma porcentagem legal, até vocês adicionarem muito exercício e cair para baixo de novo, lá na época do Enem. Aí quando lançaram aquela lista preparatória para o Enem, aí eu voltei de novo, nossa, eu peguei fogo, fiz a lista pra caramba. Algumas eu gabaritava tranquilo, sabe? Aí isso também me fazia sair um pouco, me ajudou a ficar, me incentivar melhor, internamente falando. Então, falaram no grupo do quadro que tinha saído a nota, eu tava dormindo, porque, né, eu queria que o dia passasse rápido, porque ia ser só 11 horas da noite, né, o pronunciamento oficial, mas aí liberou antes. Quando eu acordei já tinha meia hora que tinha saído, mais ou menos 40 minutos. Mas aí eu quis esperar meus pais, né, a chegarem do trabalho, aí eu vim aqui pra cozinha e fiquei esperando eles. Aí quando eles chegaram, eu chamei meu irmão também. Aí eu abri o resultado e tava lá que eu tinha passado na primeira opção. Tá, eu tenho algumas coisas para falar. A primeira é que falar é muito fácil. Eu vou estar falando aqui, mas para fazer é totalmente diferente, mais complicado, mais difícil. Mas manter uma regularidade nas redações. Acho que redação é uma coisa que não pode pecar em prova nenhuma. Na FUVEST da segunda fase, por exemplo, creio eu que eu não passei por conta da redação. Não consegui fazer muito, se eu não me engano, eu fiz umas 6 ou 7 do modelo FUVEST e isso é pouco. Pequei na redação lá, no Enem eu tive felicidade, não pequei. Então manter uma regularidade nas redações é muito importante, e isso se sua nota estiver alta. Se não tiver alta, por exemplo, menos de 900, se você não consegue menos de 900, eu acho que é na hora de mudar seu estilo. Ser humilde e aceitar que seu estilo não é o mais correto possível, porque eu tive que fazer isso. Eu fazia muita redação do mesmo estilo, sempre tirava 860, 880, 840, e foi uma mudança brusca. Mudei tudo, meu estilo de redação, e do nada veio mais de 900. Foi muito natural. Depois de mudar tudo, eu fui humilde para aceitar e aprender, e ser humilde para falar eu sou burro, não sei de nada. Isso é muito importante. Não chegar sabendo de tudo. Eu cheguei e fui fazendo tudo do zero no quadro, por mais que eu já tenha feito 2 anos de cursinho. É importante solidificar a base que você tem, fazer resumo, muito resumo. Acho que resumo é sem dúvida a parte mais importante do processo de preparação. Muito importante mesmo. Todo dia tem que fazer um exercício de matemática, todo dia tem que fazer exercício de matemática, porque meu irmão falou para mim uma vez que tinha que fazer 90, dependendo do curso que você quer, na faculdade que você quer. Por exemplo, uma medicina na FUVEST, para você praticamente gabaritar a FUVEST em matemática, você tem que fazer muito exercício. ITA também, muito exercício de matemática, muito, por dia. Mas isso não vale apenas para matemática, como eu estou falando também para Enem. Enem, matemática é a matéria mais importante, você vai ganhar muita nota com matemática. Então, mas isso vale para todas as matérias. Você manter um planejamento de resumo é muito bom. Eu, por exemplo, uso um aplicativo chamado Anki, que é de flashcards, mas cada um vai do seu. Tem gente que não gosta, conheço gente que não gosta, mas revisão é o mais importante. Então, revisão e redação. Acho que esses são os pontos mais importantes que você não pode pecar.